Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falando Cinema em Podcast. E no episódio de hoje nós vamos comentar sobre uma bomba que explodiu recentemente no evento em que a Warner falou sobre a fusão entre HBO Max e Discovery Plus nessa nova plataforma de streaming que vai ser o Max, que é um nome horroroso. Mas teve um anúncio que intrigou muita gente, que foi a confirmação de que nós teremos de fato um reboot da franquia de Harry Potter numa série do Max. Mas antes da gente tocar nesse assunto bastante espinhoso entre os fãs, eu quero lembrar você de que o Falando Cinema é, na verdade, um canal de YouTube. Então, para você que está acompanhando o Falando Cinema em podcast nas plataformas de áudio, no Spotify, lá no Amazon Music, lá no Google Podcast, vai também lá no YouTube, digita lá Falando Cinema e se inscreve no canal e dá uma olhada no conteúdo que eu tenho produzido lá. E para você que está ouvindo esse podcast no YouTube, porque eu também posto ele por lá, eu tenho que falar para você e te lembrar, se você não é inscrito no canal, também aproveita para se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações, porque aí sempre que tiver coisa nova no canal, você vai ser o primeiro a saber. E eu tenho que sempre lembrar vocês também para seguir o Falando Cinema nas outras redes sociais. E além do YouTube, das plataformas de áudio, a gente também está lá no TikTok, estamos também no Instagram, e vira e mexe tem conteúdo que é exclusivo para essas redes sociais. Só procurar lá Falando Cinema que você vai achar a gente. Então, muito bem, vamos começar a falar um pouco sobre esse assunto bastante complicado, porque eu tenho que falar aqui de uma vez. Eu sou um grande fã de Harry Potter, é um dos meus filmes favoritos, uma das minhas franquias favoritas. Já li os livros, já tem um bom tempo que eu li, na verdade, nem lembro assim de tantos detalhes, de tantas coisas assim. E eu fiz um vídeo lá pro canal Falando Cinema, onde eu falei que não fazia sentido para a Warner fazer um reboot de Harry Potter, porque o Harry Potter foi um sucesso e marcou mais até de uma geração de pessoas. Só que aí o pessoal da Warner viu esse vídeo, discordou dos meus argumentos e só de raiva já de cara anunciou que nós teríamos esse reboot em série para a plataforma do Max. Então é o seguinte, eu mudei de opinião? Não, eu ainda acho que não faz sentido comercialmente fazer um reboot de Harry Potter. Mas já que vai ter, e eu sou um grande fã dos filmes, sou um grande fã dos livros, vai ter a série, então eu não quero ser daquelas pessoas que simplesmente por uma ideia de um reboot de uma série, ser aquela pessoa de que não vai ser terrível, tem que deixar como está, tem que deixar intocável, porque a gente sabe que ainda mais nos dias de hoje, nenhuma franquia é sagrada. Porque praticamente todo dia a gente recebe uma notícia ou então um rumor de um remake, de um reboot, de franquias conhecidas, de filmes famosos que marcaram época no passado e tal. Isso está se tornando cada vez mais comum e nada é sagrado para essa galera de Hollywood. E ainda mais para a Warner, que está num período assim de reestruturação, de corte de gastos e de querendo investir nas franquias que de fato dão certo, igual Game of Thrones e a franquia da DC e também a franquia Harry Potter. E como a franquia do Animais Fantásticos acabou que não deu certo comercialmente, acabou dando bastante trabalho aí pra Warner, com Johnny Depp envolvido, a J.K. Rowling envolvida em bastante polêmicas e tal, meio que era inevitável que a Warner iria anunciar alguma coisa do universo de Harry Potter. Então assim, já que vai ter, eu como fã, vou esperar para ver a série com o coração aberto, disposto também a gostar. Até lá, a gente vai ter exercer bastante um exercício de desprendimento, porque a gente gosta muito, né, pra quem é fã, gosta bastante aí dos filmes principais, apesar de todos os pesares, que ele não é 100% fiel ao livro, que tem as suas mudanças, que resume certas coisas, que é apressado em várias coisas. Sinceramente, eu acho que do primeiro até o terceiro filme é irretocável, não tem nada a se mudar, eu acho espetacular. A partir do quarto filme, eu acho que a franquia se atropela um pouquinho em alguns aspectos, mas apesar de tudo, eu não consigo falar que esses filmes, a partir do quarto, pelo menos na minha opinião, eu não consigo falar que eles são uma merda, não consigo mesmo, é um defeito meu, mas sei que eles têm várias falhas assim de roteiro e tal, e eu acho que pelo menos pra mim, que gosto bastante dos 3 primeiros filmes, vai ser interessante ver o que eles vão fazer com a franquia a partir do quarto livro, porque até então a ideia é de que cada temporada vai adaptar um dos livros. E a apresentação desse reboot deixou bem claro que a ideia é ser bem mais fiel aos livros do que os filmes foram. Então, nessa ideia de ser mais fiel aos livros e considerando, por exemplo, uma quarta temporada, que vai ser a adaptação do Cálice de Fogo, em comparação ao que foi feito no filme, por exemplo, que eu acho o pior de toda a saga, o Cálice de Fogo, que eu acho realmente muito ruim, muito chato, aí pra mim começa a ficar mais interessante a coisa, porque já tem um bocado de tempo que eu li
todos os livros da saga Harry Potter. Mas eu lembro que o quarto filme, O Cálice de Fogo, assim como todos os livros da saga, era um livro legal e interessante, que colocava discussões legais, e que no filme isso é bastante esquecido, e as coisas que tem no filme também são muito chatas, muito arrastadas e muito esquisitas. E eu acho que a série pode mandar muito bem, por exemplo, se incluir as subtramas que acontecem em todos os livros. E no quarto livro, especificamente, eu lembro bastante da trama da Winky, que é uma elfa doméstica que é da casa lá do Bartholomew Crouch, né? Que, se não me engano, na época do quarto filme ele era ainda ministro da magia. Aí o filho dele vira comensal da morte, ela conjura a marca negra e acaba sofrendo por isso. Quando ela faz alguma coisa errada, lembra que o Dobby fazia isso também no Câmara Secreta? Quando ela faz alguma coisa errada, quando ela é punida, ela bebe bastante, então ela, depois de um tempo ela vira uma alcoólatra. Aí o Dobby acaba ajudando ela mais pro final do livro. Então, essas subtramas, assim, elas são bastante interessantes, assim, de se ver, né? Principalmente para quem é fã, de fato, dos livros da saga. Ou então, numa quinta temporada, que vai adaptar a Ordem da Fênix, que se você olhar, se você tiver a coleção aí de Harry Potter, você vai perceber que o livro mais grosso, na verdade, não é o último e não é o primeiro, e sim o da Ordem da Fênix. E, na minha opinião, é o melhor livro da saga. E apesar de que no filme eles faziam um trabalho até, entre aspas, competente e ok em relação à Ordem da Fênix e o que acontece no livro e tal, eu acho que na série eles podem ser ainda mais profundos na abordagem da Ordem da Fênix e os eventos que acontecem no livro. Ou então na temporada que vai adaptar o Enigma do Príncipe, por exemplo, qual fã fanático de Harry Potter não reclama que nos filmes não teve a cena do enterro do Dumbledore que aparece nos livros, né? Enfim, tudo isso pode parecer muito pequeno para muitas pessoas, mas para gente que é fã, que lê os livros, que gosta dos filmes, que entende um pouco desse lore de Harry Potter, acharia bastante interessante, né, pelo menos de ver numa série. Obviamente, quando vier a série, se porventura a série for ruim, não fazer jus ao que é a saga Harry Potter, não significa que os filmes vão ser invalidados. Ah, vai acabar com a saga essa nova série. Não vai acabar com a saga, os filmes estão lá, você pode ver, pode rever lá na HBO Max, no Max. Mas apesar desse apego que nós temos em relação aos filmes, principalmente por conta da nostalgia, eu pelo menos vi os filmes na época da minha infância, apesar desse apego, desse amor que a gente tem pelos filmes, quem sabe essa nova série consegue criar toda uma nova geração de Harry Potter que vai se interessar também em ler os livros e quem sabe até em ver os filmes antigos. O que importa pra mim é, eu tô dentro, eu vou dar uma chance pra essa série, eu espero que seja boa, espero que traga coisas novas, que traga um respiro novo para a franquia de Harry Potter. E a minha principal expectativa é que ela de fato consiga fazer algumas coisas que os filmes não conseguiram fazer. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou desse anúncio de um reboot de Harry Potter? Você compra essa ideia ou você acha que não vai dar certo? Deixa todas as suas opiniões, as suas expectativas aqui nos comentários e no mais a gente se vê no próximo episódio. Tchau!